Deus está vendo, aleluia. Paz de Cristo, irmãos, amém? É muito bom a gente estar na casa do Senhor, a gente poder desfrutar da comunhão dos irmãos. Nós sentimos a presença desse nosso Deus, que é um Deus maravilhoso, que apesar de sermos nós cheios de defeitos, falhas e limitações, ainda assim, pelo seu amor, bondade e misericórdia, Ele nos abençoa com a sua presença, Ele nos usa, Ele nos alegra, Ele nos traz paz, Ele nos traz alegria. Muito bom estarmos na casa do Senhor, e para mim é sempre um motivo de muita alegria poder ministrar a palavra de Deus, como já disse. Apesar das nossas falhas, defeitos e limitações, ainda assim Deus Ele nos usa pela sua infinita misericórdia. O meu desejo é que eu seja a boca de Deus para a sua vida aqui nesse lugar, que o Espírito Santo de Deus Ele possa me usar para falar com você. Quase que eu tomei o microfone do pastor Isaías, que ele começou a falar de Ana. Eu falei: ô varão, eu vou pregar, varão, deixa eu pregar. Abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel. Mas Deus Ele é maravilhoso, irmãos, e Deus sabe o que faz. Deus é aquele que está na frente da sua obra e da sua igreja. Pode ficar tranquilo, viu, irmão? Tem muita gente que por aí que de vez em quando fica preocupado, mas pastor, a igreja, pastor, olha isso, pastor, olha aquilo. Eu falo: irmão, fica tranquilo que a igreja tem dono. Jesus é o dono da igreja, Ele cuida direitinho. Então pode ficar tranquilo. Ele falou: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 1 Samuel, capítulo de número 1, eu vou ler aí até o verso de número 19, mais uma vez vamos dar uma passadinha por essa história. Fica tranquilo, sermãozinho punhal, curto e incisivo, algumas poucas lições que Deus colocou no meu coração aqui nessa história de Ana, que é muito abençoadora, para incentivar e motivar você. Leia a palavra de Deus. Você encontrou 1 Samuel? Então vamos lá. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Então é um homem, é Eucana, mas é homem. Filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. Era uma cultura da época, tá, irmão? Hoje não é para ter duas mulheres, não. Desde o princípio, Deus Ele fez um homem e uma mulher, instituiu ali o casamento, e Jesus Ele ratifica isso. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, nos versículos 5 e 6, Jesus Ele deixa muito claro, desde o princípio, Deus criou macho e fêmea. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher. Então, hoje o casamento é um homem e uma mulher, mas vamos continuar aqui. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Versículo 5. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 11, e voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva dares um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli:
Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Curva a sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer e louvar o teu nome. Como é bom, Senhor, estar na tua casa. Como é bom sentir a tua presença. Deus, mais uma vez eu quero te pedir que o Senhor use de misericórdia para comigo e me ajude, Senhor, a expor as tuas verdades, aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, e que mais uma vez aqui nessa igreja, a sua igreja e o seu povo seja abençoado. Que mais uma vez aqui nesse lugar, vidas sejam tocadas pelo poder da tua palavra. Que mais uma vez aqui nesse lugar, o seu nome seja engrandecido. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Sempre antes de pregar, irmão, não tem jeito. Você vai me dar aquela ajuda, você vai olhar para pelo menos uma pessoa perto de você e diga para ela: hoje você está elegante demais. Vai, irmão, sem gaguejar, hein? Que você já sabe que feio é o diabo. Filho de Deus é o quê? Bonito e arrumado. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Você é a coroa da criação. Você é o que há de mais especial nessa terra. No livro do Gênesis fica muito claro que até o homem era bom, mas depois do homem ficou muito bom. Você não é qualquer coisa. Deus não te criou para desgraça. Deus não te criou para derrota. Deus não te criou para miséria. Deus criou você para que você seja abençoado. Deus criou você para crescer. Deus criou você para avançar. Deus criou você para conquistar. Deus criou você para que você possa assim desfrutar do melhor desta terra. Na ADV, que nós não servimos a um Deus carrasco, nem condenador, nem acusador, mas servimos a um Deus abençoador. Hebreus 11:6. Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Ele é o quê? Não é condenador, não é acusador, é galardoador daqueles que o buscam. Alguém veio buscar o Senhor? Tem bênção de Deus para você, meu irmão. Tem milagre de Deus para você, eu creio. Tem vitória e tem resposta de Deus para você, no nome de Jesus. Mas vamos lá aqui para essa história. O pastor Isaías já fez aqui menção, eu li a história aqui para você. Uma mulher que era estéril, mas que Deus age, e ela tem não apenas um filho, mas 6 filhos, porque esse é o nosso Deus, um Deus todo-poderoso. Mas eu quero extrair aqui algumas lições do texto para você. Versículos de número 4 e 5, olha aí na sua Bíblia. Deixa a sua Bíblia aberta, porque a gente vai olhar no texto e eu quero extrair aqui algumas lições muito simples e práticas, mas que eu acredito vai abençoar você. Versículos 4 e 5 diz assim: e sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do seu sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Versículo 5, porém a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava Ana. Porém a Ana lhe dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Eu já aprendo aqui uma primeira lição nessa história de Ana, quando Eucana dá a Ana uma parte mais excelente, porque ele amava Ana. Aguça aí o seu ouvido. Sabe o que eu aprendo aqui? Quem ama, faz mais. Quem ama, faz mais. Eucana, ele dava alimento para todos os seus filhos, ele dava para Penina, mas quando chegava para Ana, ele fazia algo a mais. Em outras versões diz que Eucana para Ana ele dava uma porção duplicada. Em outras versões diz uma porção especial. Em outras versões diz ele dava 2 vezes mais, porque quem ama faz
mais. Quem ama não faz a conta gota. Quem ama não faz de qualquer jeito. Quem ama não fica olhando para tempo. Quem ama não faz só quando é fácil. Quem ama faz mais. Quem ama faz mais pela sua família. Quem ama faz mais pela sua casa. Quem ama faz mais pelo seu trabalho. Quem ama faz mais pela sua empresa. Quem ama faz mais pela sua igreja. Quem ama faz mais pelo seu país. Quem ama faz mais pela sua vida. Oh, meu irmão, se verdadeiramente nós amamos, nós precisamos fazer mais. Eu li uma frase, achei interessante demais. O escritor ele dizia assim: os que amam sempre farão mais do que os que apenas trabalham. Os que amam sempre farão mais do que apenas trabalham. Aquele que só se vê, não, é só um trabalho. Não, é só uma atividade. Quem ama faz mais, sabe por quê? Porque quem ama não vai fazer só por recompensa, quem ama não vai fazer só por fortuna, quem ama não vai fazer só por fama, quem ama não vai fazer só por prestígio, quem ama não vai fazer só por poder, quem ama não vai fazer por título, mas faz porque ama. Mas faz porque tem prazer. E quando a gente olha para a Bíblia, isso é interessante. O texto diz que ele dava uma porção maior, porque quem ama faz mais. E quem ama não olha para tempo. Você lembra da história de Jacó? Você lembra lá de Gênesis capítulo de número 29? Que Jacó ele ama Raquel. E ele diz: eu faço o que for por ela. E aí o pai dela diz: então você vai trabalhar 7 anos. E aí é interessante que no versículo de número 20 do capítulo 29 diz: assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que ele a amava. Quando a gente ama, a gente não olha para tempo, irmão. Quantas vezes a gente está na igreja, né, irmão? O culto passa só mais um pouquinho, e já tem gente que reclama, e já tem gente que já começa a dar tique-tique nervoso. Quem ama não vê o tempo passar, não, irmão. Quem ama tem prazer de estar junto. Quem ama tem prazer de estar perto. Quem ama faz mais. Quem ama não olha para tempo. E o nosso maior exemplo, o nosso Deus. Qual é o textuário da Bíblia? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem ama faz mais. Quem ama não olha para tempo. Quem ama sempre vai entregar o seu melhor. Que eu e você, irmãos, que em tudo na nossa vida, que nós possamos fazer com amor, que nós possamos fazer mais, que nós não venhamos a ficar presos ao tempo, que nós possamos entregar o nosso melhor. E você pode ter certeza que quando você faz assim, as bênçãos de Deus vêm sobre você, as bênçãos de Deus vêm sobre a sua casa, as bênçãos de Deus vêm sobre a sua família, as bênçãos de Deus vêm sobre o seu negócio, as bênçãos de Deus vêm sobre você. Faça com amor. Seja a boca de Deus para quem está perto de você. Fala para ele: quem ama faz mais. Quem ama faz mais. Eu aprendo uma segunda lição nessa história. Versículo de número 7 diz assim o texto: e assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Aqui está falando de Ana. Todos os anos Eucana levava suas 2 esposas, seus filhos, para ir adorar, para ir sacrificar. E Penina irritava Ana. Penina irritava Ana, porque Ana não tinha filhos. E por Ana não ter filhos, pela sua falta, pela sua necessidade, ela não comia, ela só se irritava, ela só chorava, ela não conseguia desfrutar do seu momento, ela não conseguia desfrutar do seu esposo, ela não conseguia desfrutar do culto. E é aqui eu aprendo uma lição. Segunda lição que a gente aprende com essa história: não deixe o que você não tem te impedir de desfrutar daquilo que você já tem. Não deixe o que você não tem te impedir de desfrutar daquilo que você já tem.
Irmãos, na minha e na sua vida, sempre vai faltar alguma coisa. Nós nunca vamos ter tudo aquilo que nós desejamos. Não tem jeito. Sempre vai faltar alguma coisa. Fala para quem está perto de você, irmão, sempre vai faltar alguma coisa. O que precisa acontecer é que nós não podemos deixar que aquilo que nos falta nos impeça de desfrutar aquilo que nós já temos, que era o que estava acontecendo com Ana. Porque Ana não tinha filhos, ela estava deixando de desfrutar da comunhão com seu esposo. Ela estava deixando de desfrutar do culto, de adoração, de gratidão e de exaltação ao Senhor, irmãos. Que eu e você, que a gente possa aprender a desfrutar daquilo que a gente já tem. Quantas vezes tem gente que fala, como eu queria um BMW. Eu também. Como eu queria um BMW. Mas de repente você tem um Corsinha. Eu lembrei do Corsinha porque minha mãe já teve um Corsinha. Como eu gostava daquele Corsinha. Irmãos, você quer um BMW? Mas você já tem um carro? Desfruta desse carro que você já tem em nome de Jesus. Para de reclamar daquilo que Deus já te deu. Pelo menos você já tem um carro. Aí tem gente que diz, como eu queria ter um carro, eu só ando de ônibus. Irmão, você está com dinheiro para pagar a passagem? Dá um glória a Deus e aleluia. Porque tem gente que nem dinheiro para passagem tem. Aí tem gente que reclama mas eu queria, esse ônibus tem coisa ruim. Meu irmão, tem gente que daria tudo para poder pegar esse transporte. Tem gente que daria tudo para poder caminhar. Tem gente que reclamando, pastor, eu confundi aqui. Tem gente que fica reclamando, pastor, mas eu tenho que andar. Pastor, mas eu tenho que caminhar. Irmão, tem gente que daria tudo para poder caminhar e não pode caminhar. Tem gente que daria tudo para poder andar. Tem gente que daria tudo para poder ficar em pé e não pode ficar em pé. Desfruta daquilo que Deus tem te dado. Você está com saúde, você está podendo andar, você está podendo caminhar, agradeça a Deus, desfrute daquilo que Deus tem te dado, porque vai ser apenas quando você começar a desfrutar daquilo que Deus já tem te dado, que você vai ver, Deus vai abrir os seus olhos e vai fazer o milagre que você precisa. Aqui começa a virada de chave na vida de Ana. Quando Ana, ela começa a desfrutar, quando Ana, ela começa a adorar, porque o que acontece? No princípio ela só se irritava, no princípio ela só chorava, mas ela decidiu se levantar e orar. Nós lemos aí, fomos lá no versículo de número 11, quando ela faz um voto com o Senhor, quando ela ora ao Senhor, quando ela se derrama ao Senhor, ela decide desfrutar daquilo que ela já tinha, porque ela não tinha um filho, mas ela tinha um marido que todos os anos a levava para adorar na casa de Deus. E quando ela começa a desfrutar daquilo que Deus já tinha dado para ela, começa a se abrir uma porta de oportunidade para que ela pudesse receber aquilo que ela ainda não tinha. Desfrute daquilo que você já tem, porque com o que você já tem, Deus começa a dar e te entregar aquilo que você ainda não tem. Quando a gente olha para a Bíblia, isso fica lá muito claro. Você lembra lá? Era um pouquinho de farinha, era um pouquinho de azeite, era só uma funda, era só um cajado, era só uma capa, era só 5 pães e 2 peixes, eram só 300 homens, é uma pá, é um poço. Meu irmão, desfrute daquilo que você já tem e Deus vai te dar aquilo que você ainda não tem. Seja a boca de Deus para quem está perto de você e fala para ele, desfrute daquilo que você já tem, meu irmão. Desfrute daquilo que você já tem. A gente aprende isso com a história de Ana. Ela começa a orar, ela se põe a buscar o Senhor, e aí no versículo 12 o texto diz, e sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. A perseverança chama a atenção de Deus, irmão. Quando ela persevera em orar, o que o texto está nos ensinando,
quando ela se dispõe, quando ela insiste, quando ela continua, quando ela não para, quando ela não desiste, Eli se volta para ela e diz: tem alguma coisa diferente. Porque a perseverança chama a atenção de Deus. Eu vim aqui com uma palavra para alguém: o ano está terminando, mas você não vai parar. O ano está terminando, mas você não vai desistir. O ano está terminando, mas você não vai jogar a toalha. Continue perseverando, continue insistindo, continue resistindo. A atenção de Deus vai se voltar para você. Quem persevera chama a atenção de Deus. Quem persevera recebe resposta de Deus. Você lembra de Daniel, meu irmão? Daniel, capítulo de número 10. Versículo de número 12, é interessante, olha o que acontece com Daniel. Daniel está orando, Daniel está insistindo, são 21 dias, 3 semanas de jejum, 3 semanas de oração. Chega no versículo 12, o texto diz: então me disse, o anjo diz para Daniel: não temas, Daniel, porque desde o princípio, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Olha o versículo 13: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Irmão, a gente não sabe, mas você está insistindo, você está perseverando, você está continuando, você está trabalhando, você está resistindo, e você muitas vezes se pergunta: mas o que é isso? Por que não acontece? Por que não vai? Por que não abre? Por que não rompe? Por que não prospera? Por que não vem? Por que não volta? Por que não constrói? Existe um reino das trevas que batalha contra mim e contra você, irmão. Existe um mundo espiritual que a gente não vê e que a gente não enxerga, mas você pode ter certeza, você pode perseverar, porque o reino dos céus trabalha a meu e a seu favor. E eu creio que se Deus colocou essa palavra aqui no meu coração, é porque tem gente aqui, a gente já está chegando no fim do ano, e o inimigo quer fazer você parar, o inimigo quer fazer você desistir, o inimigo quer fazer você jogar a toalha, o inimigo quer fazer você olhar para trás, mas eu vim aqui para dizer para você que os anjos do Senhor já estão trabalhando em seu favor. Os anjos do Senhor, eu creio, já estão guerreando, e a resposta vai chegar, o milagre vai acontecer, a porta vai se abrir, a virada vai se manifestar, porque quem persevera vai viver as respostas de Deus, irmão. Persevera, porque quando você persevera, você chama a atenção. Persevera, porque quando você persevera, você vai ver as respostas de Deus. Persevera, porque quando você persevera, você pode ter certeza, as muralhas que se põem contra você vão cair no nome de Jesus. Josué capítulo de número 6, irmãos, durante 6 dias eles tinham que dar uma volta na muralha, e no 7º dia, 7 voltas tiveram que perseverar. Durante 6 dias, dá uma volta, 6 dias, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, olhava para a muralha e nada, 4º dia, olhava para a muralha e nada, 5º dia, olhava para a muralha e nada, 6º dia, olhava para a muralha e nada, 7º dia, 7 voltas, primeira volta, olhava para a muralha e nada, olhava para a muralha e nada. Mas meu irmão, quando você persevera, quando você insiste, quando Deus falar, vai acontecer. Oh, meu irmão, quando sair o brado, essa muralha vai cair, mas você precisa insistir, resistir. Seja a boca de Deus para quem está perto de você, fala para ele: persevera, meu irmão. Persevera, porque a atenção de Deus se volta para você. Persevera, porque vai vir resposta do céu para você. E pode perseverar, porque essa muralha vai cair no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. 4ª lição que eu aprendo. Eu já estou aqui caminhando para o final.
versículo de número 15. Olha o 14. Ele, num primeiro momento, ele não entende a oração de Ana, ele diz: até quando você vai estar embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Versículo 15, porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. No versículo 16 ela diz: não me tenha por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado. Sabe qual é a lição que eu aprendo aqui? Irmão, fale tudo para Deus. Fale tudo para Deus. Ana, ela se derrama na presença do Senhor. Ana, ela abre o seu coração. Ana, ela rasga o seu coração diante de Deus. Fale tudo, meu irmão, não tenha medo, não tenha reservas, não tenha vergonha, não tenha pudor, não finja para Deus, rasgue o seu coração para o Senhor. Tenha claro na sua mente, no seu coração, eu escrevi isso aqui, ó. Deus não busca perfeição. Guarda isso aí na sua mente, aguça o seu ouvido. Deus não busca perfeição, Deus busca verdade. Deus não busca perfeição, Deus busca verdade. Nosso Deus é um Deus que rejeita a hipocrisia. Nosso Deus é um Deus que rejeita o farisaísmo, o que parece ser, o que vive de capa, o que vive de máscara. Não, Deus não procura os adoradores. O que nós ouvimos aqui hoje pela manhã? Deus procura o quê? Os verdadeiros adoradores, porque Deus não procura perfeição, Deus procura verdade. Quem é que sai justificado? Você lembra lá da parábola do publicano e do fariseu? Lucas capítulo de número 18, tinha o fariseu que falava das suas ações, que falava da sua condição: mas eu não sou um adúltero, mas eu não sou um pecador, mas eu jejuo, mas eu oro. E aí tinha o publicano, que ele ficava de longe, nem coragem de olhar para o céu ele tinha, mas ele falava de si: miserável homem que sou, eu sou pecador. E Jesus diz: sabe quem saiu justificado? Foi o fariseu ou o publicano? Foi o publicano, porque falava com verdade, porque falava aquilo que estava no seu coração. Ô meu irmão, ô minha irmã, eu não sei o que está no seu coração, eu não sei o que está afligindo você, eu não sei o que de repente tem tirado a sua paz, tem tirado a sua alegria, tem tirado o seu ânimo, eu não sei o que de repente tem feito com que você fique cansado, fique triste, fique deprimido, mas eu vim aqui com uma voz de Deus para a sua vida aqui nessa noite, e coloque tudo isso diante do teu Deus. Coloque toda essa dor, coloque toda essa dificuldade, coloque toda essa tristeza, coloque toda essa amargura, coloque essa depressão, coloque esse caos, coloque essa confusão, coloque esse erro, coloque essa falha, coloque essa condenação, coloque tudo isso diante de Deus, sem reservas, sem medo, sem vergonha, porque quando você abre o seu coração para Deus, Deus vem e enche o seu coração, Deus vem e muda a sua vida, Deus vem e muda a sua história, Deus vem e muda a sua condição, mas você precisa se derramar na presença de Deus. Ajuda quem está perto de você, fala para ele aí: fale tudo para Deus. É o que o apóstolo Paulo ele nos encoraja lá em Filipenses, no capítulo 4, e o verso de número 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo, conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas, e a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Mas tem que abrir o coração, tem que falar para Ele, fale tudo para Deus. Flávio, pode subir aqui para me ajudar. E uma última lição que eu quero compartilhar com você. Primeira lição: quem ama, faz mais. A segunda lição: não deixe o que você não tem
te impedir de desfrutar do que você já tem. A terceira lição, persevera, porque quem persevera chama a atenção de Deus. Quem persevera vai viver a resposta de Deus. Quem persevera vai ver muralha cair. Lição de número 4, fale tudo para Deus. E a quinta lição, versículos número 17 e 18. Ana, ela ora, ela abre o seu coração. Aí no versículo 17 disse, olha aí na sua Bíblia. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela, acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante não era mais triste. Assim ela se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Sabe qual é a lição que eu aprendo aqui com ânimo? Quem recebe a palavra muda de vida. Quem recebe a palavra muda de vida. Ela não apenas ouviu, ela recebeu, ela tomou posse. A palavra não apenas foi ouvida, não era apenas a capacidade da audição, não. A palavra entrou no seu coração. E quem recebe a palavra acontece como Ana, porque ela recebeu a palavra gera. A palavra frutifica. Aquilo que estava estéril começa a produzir. Meu irmão, receba a palavra da parte de Deus. E o que está estéril começa a produzir, começa a gerar, começa a acontecer, começa a mover, começa a andar, começa a crescer, começa a progredir, começa a avançar. Não apenas ouça a palavra, mas receba a palavra. E quem recebe a palavra muda de vida. Muda de vida. Ela saiu. Como a gente olha para a Bíblia e a gente vê homens e mulheres de Deus. Porque Abraão, ele recebeu a palavra, ele saiu da terra de onde ele estava. Porque Josué recebeu a palavra, ele saiu da prostração que ele estava. Porque Gideão recebeu a palavra, ele saiu da cova que ele se escondia. Porque Elias recebeu a palavra, ele saiu da caverna que ele estava preso. Porque Ana recebeu a palavra, ela saiu da amargura que a prostrava. Meu irmão, eu quero declarar no nome de Jesus. Você vai sair dessa dor no nome de Jesus. Você vai sair dessa tristeza no nome de Jesus. Você vai sair desse lamento no nome de Jesus. Você vai sair dessa condenação no nome de Jesus. Você vai sair dessa vergonha no nome de Jesus. Você vai sair dessa culpa no nome de Jesus. Você vai sair dessa mesmice no nome de Jesus. Você sai da desgraça no nome de Jesus. Você sai desse vazio no nome de Jesus. Você sai dessa superficialidade no nome de Jesus. Você sai dessa inércia no nome de Jesus. Você sai dessa paralisia no nome de Jesus. Você sai desse lugar de morte no nome de Jesus. Você é boa terra, eu quero declarar. Você vai gerar, você vai crescer, você vai produzir. O diabo não vai roubar a palavra do teu coração. O calor da dificuldade não vai queimar a palavra no teu coração. Os cuidados e as riquezas desse mundo não vão sufocar a palavra no seu coração. Vai gerar, vai crescer, vai produzir. Eu quero declarar que assim como Ana, você vai viver todos os planos e projetos de Deus para você. Você vai ver na sua vida a ação de Deus, a intervenção de Deus, o poder de Deus, o sobrenatural de Deus. Porque quem recebe a palavra muda de vida.